O Cordeiro, capítulo 8. O Salvador Prometido. A Bíblia diz que somente pessoas perfeitas podem morar com um Deus perfeito, mas as pessoas não são perfeitas, seja menino ou menina, mãe ou pai, todos nós erramos, sendo que é justo todo que é pecado ser castigado. Temos um problema, sendo que nós pecamos também seremos castigados, então são notícias terríveis. Mas você se lembra das boas notícias de Deus? Você se lembra de seu plano? A Bíblia diz que Deus providenciaria um Salvador, que um dia viria à Terra. Esse Salvador resgatado todos os que quisessem ser salvos do castigo pelo seu pecado. Durante anos, as pessoas aguardaram o dia quando o Salvador chegaria, enquanto esperavam Deus. Mandou que fizessem algo que ajudaria a ver como o pecado poderia ser castigado sem que o pecador recebesse. Deus mandou que trouxesse o cordeiro perfeito a um altar. Aquele que trazia cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que seu pecado estava sendo transferido para o cordeiro. O cordeiro então deveria morrer, sendo que a morte é o castigo pelo pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. Isso mostrava às pessoas que Deus castigava o pecado sem castigá-las. E assim foi. Por muitos anos, as pessoas aguardavam a vinda do Salvador. Elas estavam curiosas para saber quem era, qual seria o seu nome, como viria, como o salvaria. Finalmente o dia chegou, o Salvador veio à Terra. Sabe o que mais? O Salvador era o próprio Deus. Deus veio à Terra. Isto, isto não é maravilhoso? Para ser o Salvador, Deus fez um homem. Não significa que deixou de ser Deus, mas o Senhor sabia que a única maneira de nos salvar era se tornar como um de nós. Então veio como um bebê, assim como qualquer outro menino ou menina chega ao mundo. Ele nasceu em uma família comum. Sua mãe era chamada Maria e o marido dela José. Embora a família fosse comum, o bebê não era. O bebê era o próprio Deus. O Senhor não nasceu como um bebê em um hospital, nasceu em uma estrebaria, um lugar onde as ovelhas e cordeirinhos eram guardados. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, os homens que cuidavam dos carneiros para que não lhes acontecesse nenhum mal. Quando Deus veio à terra, ele foi chamado de Jesus. O nome Jesus significa Deus é quem salva. Jesus era o Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva em muito tempo antes. Ele veio para nos salvar do castigo que nossos pecados mereceram. Jesus fez muitas coisas maravilhosas enquanto estava na terra, coisas impressionantes que normalmente não acontecem. Ele fez cegos verem, assim não tropeçariam e nem cairiam. Curou aqueles que não podiam andar, assim poderiam correr e brincar. Jesus fez uma menina viver novamente para que todos os seus amigos ficassem felizes outra vez. Ele alimentou uma enorme multidão com um pequeno lanche de um garoto para que ninguém ficasse com fome. Jesus fez todas essas coisas para que as pessoas soubessem que ele era Deus. Ele amava as pessoas. Uma noite, quando alguns amigos de Jesus navegavam em um grande lago, caiu uma terrível tempestade. O vento era violento e enormes ondas batiam contra o lado do barco. A noite inteira os homens tentaram remar e levar o barco para a praia, mas o vento era muito forte. Era quase de manhã quando os homens viram alguém andando sobre as águas e pensaram fosse um fantasma. Estavam muito assustados. Então uma vez voz o chamou: Sou eu, não fiquem com medo. Era Jesus. Pedro, um dos homens que estava no barco, gritou a Jesus: Se é você, manda-me ir até você sobre as águas. Jesus disse: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar até Jesus. Mas quando Pedro sentiu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. O que ele deveria fazer?
Poderia lutar sozinho ou chamar Jesus para salvá-lo? Em quem deveria confiar? Pedro viu que não poderia salvar-se. Jesus era o único que poderia resgatá-lo. Ele gritou: Senhor, salve-me! Jesus estendeu sua mão e segurou Pedro. Pedro fez uma escolha certa. Assim como Pedro não podia salvar, nós também não podemos nos salvar do castigo pelos nossos pecados. Precisam de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Precisamos confiar nele. Continua na parte 9.